é isso aí, galerinha, é isso aí. Retornamos com técnicas e práticas secretariais. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos, galerinha. Eita, turma do secretariado que tá preparada, hein? Essa turma do secretariado, ó, vai ficar igual aqui essas conexões que estão atrás de mim aqui, ó. Conexão aqui, ó. Dá para ver não, né, meu diretor? Isso daqui não dá para ver não, né? Dá para focar bem aqui, dá? Ah, não, né? Uma conexão aqui. Aqui tem um computador, gente. Aqui tem um livrozinho. Aí faz conexão com vocês já aqui formados, ó. Tem bem aqui, ó. Vocês aqui já formados, entendeu? Tem uma imagenzinha porque tá branco, né? Mas essas conexões aqui que estão aqui é exatamente vocês, altamente conectados. Vamos que vamos, galerinha. Estamos falando sobre agentes, os agentes que são vocês de mudança, aplicando as técnicas, aplicando as práticas secretariais. E qual é o conteúdo? Foco nesta mudança? Pois é, eu quero que você preste atenção já no início desta relação aí, ó. Analisa aí, gente. Analisa esta situação. Veja que o que é colocado pelo Faria, ele ressalta qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorre de fatos internos e de fatos, ó, externos. A organização traz o impacto nos resultados. E essa questão do interno, quando eu olho internamente, eu vou estar olhando para o microambiente. Certo? O microambiente. A questão externa é diferente, né? No externo, eu estou olhando para o macroambiente. Opa, este macroambiente está relacionado. É isso mesmo, meus queridos. Relacionado com o que acontece dentro e fora da empresa. E você vai ter impacto dessas coisas que acontecem dentro e fora da empresa? Claro. No histórico do secretariado, meus queridos, você tem aí lá no Antigo Egito, por exemplo, onde existiam os escribas, tinham várias habilidades. A da escrita, principalmente. A profissão de secretariado, o secretarial, ele teve um impulsionamento pela Revolução Industrial. Não temos dúvida disso. Por exemplo, no Brasil, na década de 90, o impulso foi através da lei, da profissão do secretariado, onde colocava as atribuições do secretário executivo, e isso conseguia fazer com que a experiência do que ocorria fora do país fosse transposta para o que está acontecendo hoje, a transformação dentro do nosso país. Alguns até mesmo, falando em transformação, reforçam muito nessa natureza que a transformação nas organizações ela vem sendo estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, com componentes de impactos e conjuntos que são formatados de uma estrutura hierárquica dentro da organização. A resposta a essa transformação, meus queridos, ela tem que ser congruente, ela tem que manter uma congruência. Uma congruência que quer dizer o quê? Culturalmente, eu tenho que ter o alinhamento do trabalho das pessoas, dos arranjos que são feitos por meio de uma estrutura e de uma cultura. Isso quer dizer a conceitualização dessa transformação como, professor? Que eu não tenho mais desta imagem apenas do profissional de secretariado, apenas sentado numa maquinazinha de datilografia ou num computador. Hoje, o secretário, ele é híbrido. Hoje, o secretário, ele é multifuncional. Opa, este funcional e híbrido, eles estão numa perspectiva de gerar resultados positivos para a organização, por meio de satisfazer os clientes? Nananina, não. O híbrido tentando encantar os clientes. Encantar, e esta é a nomenclatura, encantar, e por meio do multifuncional, surpreender. Surpreender, opa, o surpreender e o encantar interligados.
Olha que maravilha, olha só, interligados. Então, a imagem já era? Sim, e a mudança desse profissional, o profissional que também vai ser a mudança, tem que vir em perspectivas de pilares comportamentais, estruturais, tecnológicos e estratégicos. Quando eu falo comportamental, eu também mostro que as minhas habilidades têm que estar integradas a essa perspectiva, não é? Organizacional. Quando eu falo estratégico, é chegar ao como. Quando eu entro num contexto tecnológico, eu também tenho que saber que esse tecnológico ele vai ser híbrido. Ele vai ter a sua imagem, mas a gente vai ter 100%, professor, de trabalho virtual, remoto? Não, nós não vamos ter isso não. A gente pode avançar um pouquinho mais dos 50%, mas sempre vai ter um equilíbrio. A necessidade, porque o ser humano é um ser gregário. Ele precisa estar em grupos, e a mudança do profissional, e sendo um profissional de mudança contínua, vai quebrar esse estigma, por exemplo, né, de que a secretária ou secretário não tem nada para fazer. Tem sim, tem muita coisa e às vezes faz mais do que a maioria dos profissionais. Então, existe ainda preconceito com relação ao secretário? Se eu for dizer para vocês que não existe, está errado. Existe sim, mas nós sabemos que hoje o secretariado está sendo muito valorizado. Por quê? Porque a nível organizacional cria impacto. E aí, este impacto gera o quê? Gera ao que todas as setinhas estão convergindo. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Inércia estrutural. As pessoas não saem do lugar. Foco limitado de mudanças. As pessoas não querem crescer. Não querem se adaptar às mudanças. Inércia do grupo. A coletividade se junta contra as mudanças que estão ocorrendo. Ameaça especialização, ou seja, as pessoas não querem deixar que novos conhecimentos sejam inseridos dentro da organização. Ameaça a relação estabelecida de poder, as pessoas usando aquela velha frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou então sabe quem é que está falando. E isso está direcionado às relações estabelecidas de poder. Poder que simplesmente vai reforçar a ameaça estabelecida por recursos, que é a utilização de recursos só por quem tem este poder. Todavia, quando você olha para esta imagenzinha aqui, você faz e verifica a análise que ocorre em cada uma delas. Por que isso, professor? Porque, o que é que faz uma secretária executiva realmente? O que é que ela tem como opção especificamente? Um secretário executivo, ele avança em algumas mudanças que têm que ser feitas dentro das organizações. Primeiro, o Robbins, ele elenca 6 aspectos: natureza da força do trabalho, a tecnologia, os choques econômicos, a concorrência, as tendências sociais, a política mundial. Olha só o que a gente encontra aí, meu querido e minha querida. Olha só o que a gente pode avançar no entendimento de cada uma dessas seções, de cada um desses aspectos, porque eles estão aqui todos mapeados no macro ambiente. No macro ambiente. Este macro ambiente, meu querido e minha querida, o macro ambiente, ele é colocado e é inserido como um contexto de estudo contínuo e de repercussão. O que é que causa, né? O que é que pode causar as mudanças organizacionais? Bem, você sendo profissional de secretariado, você vai utilizar primeiro o mapeamento desses aspectos. Por quê? Porque quando eu falo no macro ambiente, na questão que envolve essas variáveis, eu tenho que ter discernimento do que é macroambiente, o que é microambiente. O lado externo do macroambiente, ele traz um confronto com o microambiente. É claro que a diferença entre os dois
em termos empresarial, é que o primeiro, por exemplo, o macroambiente, aliás, o microambiente, ele faz com que a empresa esteja mais voltada para dentro. E o macroambiente, a empresa se voltando para fora. Tá, mas o macroambiente, ele vai analisar sempre a questão demográfica, a questão econômica, a questão natural, a questão tecnológica, a questão político-legal. Como assim político-legal, professor? É o que está acontecendo agora? Não, o que está acontecendo agora é uma questão político-partidária, as eleições. A questão político-legal é a construção das leis, as regulamentações, que vão estar, por exemplo, interferindo aí nas tendências sociais, nas questões de choques econômicos, até na força de trabalho, da política mundial. Mas uma questão cultural, ela tem que ser ressaltada e de impacto, porque o que acontece no mercado repercute dentro das organizações. Agora, se você pega, por exemplo, as variáveis do macroambiente e você vai verificar a importância especificamente, se você olha, que é também chamado como ambiente externo, se você olha que o ambiente, por exemplo, natural também, no macroambiente é chamado de ambiente externo, mas que ele traz variáveis que são incontroláveis, eu posso estar tentando me preparar, mas eu nunca vou estar preparado 100%, gente, em relação a essas variáveis. Eu nunca vou estar preparado 100%. Eu preciso ter o entendimento de que essa questão macro é uma questão que envolve outros aspectos. O macro social, por exemplo, é um conjunto de fatores que vai dar um rumo para a empresa. Ela vai ter que estar no planejamento estratégico. Quem vai participar do planejamento estratégico? Você, técnico e secretariado, que vai estar lá verificando o que a empresa conseguiu crescer, o que a empresa conseguiu se estagnar, o que ela precisa melhorar na sua perspectiva política, social, tecnológica, legal. Como eu posso avançar nesse macroambiente? Por quê? Porque se ela é o fator externo, eu tenho que estar me preparando para essas variáveis. As variáveis, elas vão estar interferindo constantemente no interno? Sim. Eu não tenho como prever, mas eu tenho como mapeá-las. O ambiente interno é mais fácil. Claro, as atividades, as descrições dos cargos de cada profissional, os registros, os documentos que você vai ser responsável por estar arquivando, a forma de arquivar esses documentos, isso aí você pode controlar com a sua performance de organização. Porém, as macroatividades, elas interagem e elas precisam de uma elaboração melhor para serem atingidas. Eu vou ter fora, no ambiente macro, muitas ameaças e oportunidades. Eu posso tornar algumas ameaças em oportunidades. O que eu não posso deixar é que as oportunidades se tornem ameaças, por falta de preparo. O macro, ele abrange muito a questão do ambiente. Ele coloca-se numa posição onde o ambiente externo, ele vai mapear quem está nos stakeholders, por exemplo. Ele vai mapear quem são esses grupos de interesses, concorrências, que fazem parte, sim, porque você tem que estudar a concorrência, os grupos de interesses como consumidores, a situação que ocorre economicamente, a sociedade, os fatores de estar se relacionando com o governo municipal, estadual e federal, e esse contexto todo mostrando que você vai analisar internamente também a repercussão desse externo no interno, os pontos fracos que você está conseguindo minimizar e aí potencializar os pontos fortes da organização. Você vai participar disso tudo e você pode utilizar, por exemplo, no macroambiente e no microambiente, esta tão falada técnica, metodologia, que é a FOFA. A FOFA, gente, como mais uma técnica, pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades. Os pontos fortes e pontos fracos no ambiente interno, no microambiente. E no macroambiente, eu pego oportunidades e ameaças. Eu vou ter o quê? Eu vou ter simplesmente a conexão do interno com o externo, do macroambiente com o microambiente, e você participando de todos esses processos. Então, esse é o modelo do secretariado moderno,
do século XXI com técnicas e práticas secretariais que trazem um diferencial. Por que eu falo em diferencial? Porque, por exemplo, você já viu essa nomenclatura aqui, ó? Você já viu essa nomenclaturazinha? Salário emocional. O que é tido hoje como salário emocional? Alguma coisa que vai além do dinheiro. Por exemplo, reconhecimento pelo trabalho realizado dentro da empresa. Não é só o tapinha nas costas. Não é? É claro que se a empresa não pode pagar, por exemplo, se ela não pode pagar, ela vai reconhecer de alguma forma, por meio de uma permuta, por meio de algum benefício a ser acrescentado, por meio de um investimento, principalmente um desenvolvimento profissional e pessoal, que é tido como salário emocional, dando oportunidade, por exemplo, de oportunidade de crescimento dentro da empresa, fazendo com que haja um alinhamento do propósito daquela pessoa com os valores da empresa também, que ela possa expressar ideias, e essas ideias, se forem plausíveis, elas podem ser executáveis e serem relacionadas como ideias vindo daquela pessoa, porque isso vai tornar o ambiente mais agradável. E pessoas que trabalham em ambientes mais agradáveis, elas têm uma saúde mental e um salário emocional que marca a trajetória e jornada destes profissionais. Então, a comunicação de forma transparente e clara também é tida como um salário emocional. Então, veja, gente, o impacto do salário emocional como uma técnica, e isso sendo reforçado por vocês profissionais, enfatizando, quando vocês estiverem em empresas que têm esta metodologia do salário emocional, vocês ressaltarem isso, fazendo com que as pessoas comecem a observar que é possível sim você ser mais comprometido apenas também desenvolvendo esta metodologia, esta técnica do salário emocional. Todavia, não para por aí. O que acontece em nível de contexto nacional? A gente tem o que ocorre, o que está ocorrendo muito, né? Sempre tivemos grandes mudanças. Por exemplo, nosso país teve pela primeira vez uma presidente mulher presidiu nosso país. As mudanças ocorreram, mas de uma forma muito rápida. E a tecnologia, nos últimos anos, contribuiu para isso. O fator mulher, a equidade em relação à mulher, em relação ao gênero especificamente, está fazendo a diferença como novas práticas dentro das corporações e principalmente em postos de liderança. Quando você vê algumas empresas como essa aqui, da Student RH, a Student RH, gente, fica em Fortaleza, no Ceará, tá? E ela investe muito no recrutamento e seleção de secretária executiva. Olha só os requisitos e atividades com passar nas observações do que é importante atualmente. Ensino médio concluído, curso superior ou cursando, né? Experiência com secretariado, conhecimentos informáticos. O professor não tem experiência. Novas práticas e técnicas fazem com que você perceba o seguinte: disponibilize uma parte do seu tempo para ter esta experiência. Como voluntário, professor, você está me dizendo para eu trabalhar de graça. Eu estou dizendo para você investir o seu tempo que você possa ter ocioso, né? É claro, com a permissão do seu papai, da mamãe, para que você invista nessa experiência. Num trabalho voluntariado e secretariado, por exemplo, de instituição sem fins lucrativos, você pode receber a declaração e já ter experiência de secretariado. Olha que maravilha!
Você atuando como secretária em um projeto social, em uma ação social, você organizando a agenda, você também trabalhando as demandas da diretoria, porque aqui, no caso, é para um sindicato, né? Esse recrutamento e seleção aqui, tá? Essa vaga disponível. É para trabalhar com o quê? Com enviar ofícios, trabalhar respondendo e-mails, reservando passagens e hospedagens. Isso não é sempre, mas olha os benefícios, né? Trabalho de segunda a sexta, no horário comercial, com plano de saúde, vale transporte, vale refeição, um fixo. Agora, por exemplo, está interessado em estar mais perto desse mercado? Entra, ó, visita o site, vai lá, verifica, faz teu cadastro, coloca lá o teu currículozinho, já está também nas redes sociais. Então, já para você se testar em relação ao teu conhecimento, porque eles fazem testes online também, e esses testes online servem para você reforçar se você está afiada ou afiado em técnicas e práticas secretariais, no conhecimento que a gente discorre aqui com vocês. Este movimento mostra o quê, meus queridos? Mostra que, com o passar do tempo, a atuação do secretário, da secretária, como agente de mudança, ele vai trazer alterações e modificações contínuas nessa transformação organizacional. Vai ter resistência? Os resistentes vão aparecer? Sim, os resistentes vão aparecer. Aí é que você vai ter que ter a capacidade de saber qual é o teu papel dentro da empresa, sabendo que estar vivendo em novos tempos, que a globalização ela faz parte desse processo e que você vai avaliar e reavaliar constantemente os seus trabalhos. Veja que os trabalhos estão aí ligados ao quê? A futuras sugestões de melhoria nas atividades. Quer saber sobre atividades? Por exemplo, atividades do secretariado? Pois é, vai lá no site do Ministério do Trabalho e lá você vai ter o quê? A chamada CBO, Consolidação das Leis, CBO, CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. Estava aqui na consolidação, mas não é. Classificação, o C de classificação, o B de brasileiro e o O de ocupação. Então você digita consolidação brasileira, não, classificação brasileira de ocupação. Classificação, tá, gente? Classificação brasileira de ocupação. Aí você consegue mapear. São inúmeras atividades. Só que, fazendo a reflexão, hoje você vê a profissional, ela sendo mais analítica ou profissional de secretariado, sendo mais analítico do que em outras épocas. Opa! Então esse ser analítico aí, segundo Vieira, é reforçando o quê? O que ele deve fazer hoje. Nós temos alguns pontos aqui. São 6 pontozinhos a serem levantados, né? Nós temos o aceitar e valorizar a cultura interna positivamente, não reclamar e não falar mal dos outros, agir prontamente, nunca demonstrar medo diante do novo, se sentir o medo, enfrentá-lo sempre, em qualquer tipo de situação. E no 6, saber conviver com erros e acertos. Olha só aí o que Vieira, gente, conforme os estudos dele, ele analisa e coloca para o técnico em secretariado. Olha só como é que é feito aí. Analisa para mim. É claro que o agir prontamente, nunca, essa palavra nunca demonstrar medo, ela é forte demais, não é? A gente sempre vai ter medo, a gente tem que estar buscando se preparar para poder executar o que nos pedem
durante a execução, durante a aplicação do trabalho. Ok, até aí tudo bem. Mas lembre-se do seguinte, são fatores que hoje, para o técnico e secretariado, são decisivos. Se você tem essa performance, segundo ele coloca como os principais fatores, o agir prontamente é você ser aquele proativo que a gente já mencionou. O não reclamar e não falar mal dos outros é você ter a ética. Aceitar e valorizar a cultura interna positivamente faz com que você perceba que este aceitar e valorizar a cultura interna positivamente é você estar inserido ali, dentro da missão, visão e valores da organização. Esse sentir o medo e enfrentá-lo mostra a tua capacidade de resiliência que a gente colocou para vocês, e o saber conviver com erros e acertos é que vão ter que ter aquele discernimento, aquelas pessoas que estão tentando acertar e elas erram, elas estão buscando acertar. Então, tem uma diferença aí, tá? Tem uma diferença do que aquelas pessoas que erram por negligência, por omissão. Então, saber ouvir, né? Saber conviver com os erros, mas não tentando repeti-los e melhorar os acertos, aí mostra uma outra realidade. A realidade que eu tenho é que os profissionais passam a ser espécies de quê? Pessoas assistentes, mas de mentores também. Eu vou ter profissionais, um secretário, por exemplo, que vai auxiliar analiticamente o seu diretor. E ele vai proporcionar algumas análises aí, documentais, de estratégias, de táticas. Então, vem o modelo analítico do profissional de secretariado. Um modelo executivo que hoje sai só da execução e do trabalho operacional propriamente dito. Ele sai mostrando que você pode criar uma performance melhor a cada dia, mapeando os seus pontos fracos e potencializando os pontos fortes. Isso, gente, mostra o quanto é profundo as atitudes que hoje precisam ser aplicadas por profissionais como vocês. Primeiro, atitudes mentais positivas. Essa disposição mental sua para a mudança. Nós temos a tendência de estar buscando zona de conforto sempre com relação a novas ideias? Temos sim. E vamos escutar muito, principalmente vocês entrando nas organizações, essas frasezinhas aqui. Olha aí. Você está tentando lá colocar um novo modelo, não é? Uma nova estrutura, trazer uma ferramenta para melhorar a performance, trazer uma nova atitude, acreditando que as mudanças vão realmente melhorar, vão tentar aperfeiçoar o que está sendo feito, estar caducando, que está retrógrado, e aí vem uma pessoa e diz, mas isso aí não funciona não. Está querendo mostrar serviço, é? Está querendo mostrar serviço, só porque chegou agora, é? Isso não funciona não, meu querido, minha querida, não funciona não. Aqui nunca dará certo. Por quê? Porque essa pessoa é a principal pessoa que faz as coisas não dar certo. No tempo do fulano, no fulano de tal, já fizemos isso e nunca funcionou. Então, é aquela pessoinha que tem uma nuvenzinha preta na cabeça, né? Que tudo que você vai falar como alternativa, buscando a melhoria por meio da mudança, esta pessoa vem já com uma negatividade, uma frase é um balde de água fria. Porque quando eu faço a pergunta que tipo de mudança pode o técnico secretariado promover, ele pode promover a atitude mental positiva, trazendo mecanismos novos para ter novos resultados. Agora, você vai impedir de ter pessoas que vão falar essas frases? Não, não vai impedir. O que você vai ter que fazer é estar preparado para não ser contaminado, meus queridos. Para não ser contaminado. Entenda que esta contaminação ela ocorre em
todas as empresas. Você é que tem que estar buscando se automotivar. Você é que tem que estar buscando essa atitude mental constante. Vai ter momentos que você não vai ter? Claro, são seres humanos, não é? Imagina aí um gerente novo, ou um gerente que chega cheio de novas ideias, junto com você, com um plano ali, e o secretário vem falar isso, ou ao contrário, o que acontece? Às vezes o secretário que está lá, ele que é o responsável por manter aquela procrastinação, que vocês sabem muito bem que o profissional de secretariado tem que quebrar, né? Por isso que eu vou escrever aqui, ó, procrastinação. O que quer dizer isso, professor, que eu não me lembro? Quer dizer você deixar para depois. Não, mas amanhã eu faço. Não, mas depois eu faço. E vai deixando, e simplesmente você não tem retorno, meus queridos. Você não tem retorno e você não consegue chegar nas metas dentro dos prazos, porque você procrastina demais. Você, como ator de mudança, vai promover a quebra desta procrastinação, a começar por você, certo? A começar por você. Por quê? Porque quando eu falo em ferramentas secretariais, olha o que eu tenho como visual aí. Olha só. Olha só a mudança dos últimos 50 anos, o que acontece com os profissionais de secretariado. Eita, professor, eu tenho que melhorar em todas aí, então. Pois é. Se tem que melhorar em todas, começa. Começa da agora. Tá? Começa da importância, por exemplo, ao idioma. Ser trilingue. O ser trilingue, no mínimo, 3 línguas. Pode incluir aí o português. Né? Inclui aí o português. Português, inglês, espanhol. Português, inglês ou mandarim. Principal parceiro do Brasil, que é a China. Certo? Começa a incluir. Se você quer trabalhar numa transnacional. Se não, você quer trabalhar aqui internamente? Ok. No Brasil? Tudo bem. Mas mesmo assim vai ter que falar. Sabe por quê? Porque as empresas estão se internacionalizando. Você tem as micro, pequenas empresas aí, com parcerias com a Europa, com parcerias com a América do Norte. E aí, resultado desta parceria com a América do Norte e a América, né, e as outras Américas e os outros continentes, vai te fazer com que você amplie a tua capacidade técnica de ser mais do que bilíngue, ser trilingue. E eu não posso esquecer, por exemplo, ter o básico. O básico, meu querido e minha querida, o básico da informática, porque senão eu vou ter sérios problemas. Eu vou ser chamado de analfabeto digital. Eu tenho que entender, eu tenho que saber fazer uma planilha em Excel. Eu tenho que me aprofundar no AutoCAD, eu tenho que fazer um PowerPoint, eu tenho que ir para um Office, saber o texto direitinho. Ou seja, liderança e motivação contém? Contém, mas calma aí, você tem que se aperfeiçoar na tua capacidade de ter responsabilidades e fazer a gestão do tempo. A gestão do tempo aqui é saber o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Olha que maravilha! Olha só! Você saber o que é de curto prazo a ser resolvido e alinhar isso com as pessoas que trabalham com você, de médio prazo e de longo prazo no circunstancial. Eita, professor, e é porque eu não cheguei nem aqui, ó, na comunicaçãozinha, porque a comunicaçãozinha, no mínimo, você tem que saber se comunicar digitalmente, visualmente, auditivo. Professor, está auditivo? Eu tenho que ouvir? Isso. Tem que saber ouvir para melhorar a tua performance auditivamente. E o sinestesicamente, ou seja, meus queridos, olha a ampliação aí. A comunicação, não só emitindo a mensagem, mas
recebendo e sendo receptor desta mensagem, fazendo com que a mensagem chegue com pouco ruído, fazendo com que a mensagem ela tenha um feedback invertido para saber se a pessoa entendeu ou não, sabendo que neste processo tudo você é que tem que se automotivar e se liderar. O líder ali sendo um servidor, servindo e influenciando as pessoas. Eita, professor, é esse perfil com novas técnicas e práticas secretariais, fundamentadas no quê? No que você vai promover. O que é que você acha que aconteceria com esse secretário, por exemplo? É claro, um novo diretor ou gerente vai tirar aí a pedrinha que está incomodando o seu sapato. Ok, por isso você, secretário, não deve ser a pedrinha no sapato de ninguém. É claro que não deve ser aquele que causa os impedimentos à mudança, pelo contrário, que está fomentando a mudança. O Motto ele coloca, a mudança é um ônus, pois requer que a pessoa reveja a maneira de pensar, mas não só de pensar, de agir, de se comunicar, de se interrelacionar e de ter e criar novos significados para a sua vida, preparando para o novo. Por que é que você já tem que ser o agente de mudança? Porque você vai ter que se comunicar, por exemplo, com o estratégico, com o tático e com o operacional. Geralmente no tático eu vou ter o quê? Os supervisores, os gerentes. No operacional posso ter os encarregados, mas a linguagem para o operacional é uma, para o tático é outra e para o estratégico é outra. Certo? Linguagens diferentes, comunicações diferentes. Todavia, entenda o seguinte, que as mudanças não têm que ocorrer. Você vai ter que apoiar as mudanças que ocorrem em estratégias mercadológicas que envolvem produtos e serviços, controles, mudanças e implantações de questões administrativas, né? Logotipos, participar disso também, participar da implementação ou implantação de programas de qualidade no ambiente corporativo, além de ter um avanço em outras atividades. Por exemplo, este livro da Keila e do Marcelo, eles reforçam muito de que desde a antiguidade até os dias atuais houve uma revolução. Então, quando tiver a oportunidade, ferramentas do secretariado executivo, traz instrumentos, práticas que consolidam estas nossas situações que envolvem o dia a dia das atitudes secretariais, principalmente pela busca do mudar a maneira de pensar. Olha aí o mindware acontecendo, o pensamento mais eficiente, o mindware, a forma de reeditar os modelos mentais. Você quebrando seus preconceitos, meus queridos. A mudança começa em você como profissional. A mudança começa em como você pode desenvolver essas novas técnicas. Eita, professor, mas novas técnicas e com tendências do que ocorre hoje. O home office, por exemplo, é uma realidade. Treinamentos, trabalhos hoje, você sendo profissional híbrido, você pode mapear aonde as empresas estão, ser controlado por elas e trabalhar só com produtividade, porque o foco do home office é o quê? Produtividade. Opa! Produtividade. E falando sobre esse contexto geral, o que que nós temos? Nós temos aqui algumas resoluções de atividadezinhas para vocês. 3 perguntinhas que a gente faz agora para vocês. Por exemplo, durante esta nossa aula, 5 mudanças que os secretários devem apoiar. Você lembra? Você lembra ali o papel técnico do secretariado como agente de mudança? Você lembra como você pode explicar qual é o significado do agente de mudança? Para você ter ideia bem rápida, né? E ter noção
de como a gente pode melhorar nossa performance, porque aí é para você responder aquele pai bola, entendeu? Você vai e já responde sem ser necessário o professor estar respondendo aqui. Cite 5 mudanças que os secretários devem apoiar. Comente qual é o papel do técnico em secretariado como um agente de mudança, não é? Nas organizações, e explica o que significa agente de mudança. Essa reflexão aí, gente, a gente já faz e já finaliza com as respostinhas para vocês. Ó, a primeira, aceitar e valorizar, saber conviver com erros e os acertos, o sentir o medo, mas controlar esse medo, o papel do secretariado especificamente como um agente de mudança, mas no incentivo a essas mudanças e, numa perspectiva dele como agente, ele ser o propulsor da mudança, sabendo que vai ter resistências através das transformações das organizações que ele está sendo o ativo principal desta mudança, o ator principal desta mudança. Então, o que a gente viu hoje? Processo de mudança, agente voltado para a mudança. É a disciplina que vocês vão estar vendo agora neste módulo 2, meus queridos. Entendam que agora vem práticas, vem técnicas, formas de vocês estarem inserindo no dia a dia. Começa a praticar isso. Olha só como é que ficou, né? Nós agora estamos com um tempo menor na nossa aula, trazendo mais produtividade para vocês, fazendo com que vocês reflitam mais, participem mais, e aí, através deste modelo, você vai ter mais resultados positivos. Então, meu querido e minha querida, presta atenção, deixa a informação de lado e foca no conhecimento, porque é o conhecimento que vai te levar além. Ele te trouxe até aqui. O que você está adquirindo hoje te leva além do presente, para o futuro, ok? Um grande abraço para vocês, queridos. Fica com Deus. Fui!